Olá, telespectadores da TV da Transparência, iniciando o segundo bloco de notícias desta quinta-feira. Vamos com as notícias do Senado Federal. O diploma Berta Lutz, o Senado premia as mulheres que se dedicaram à luta contra o feminicídio. O prêmio foi entregue ontem, quarta-feira, dia 6, para 5 mulheres que se dedicam à luta contra o feminicídio. A advogada e ex-ministra do Tribunal Superior Eleitoral, Lúcia Lócio, a promotora de justiça Dulcerita Alves, a delegada de polícia Eugênia Vila e as professoras Ginha Vieira e Mari Ferreira. Vamos conferir um trecho do que falaram as senadoras Augusta Brito, Leila Barros e professora Dorinha durante esta solenidade. 1/4 das brasileiras afirmam conhecer sobre o que trata a Lei Maria da Penha. É uma lei reconhecida como as melhores leis sobre o combate à violência doméstica e familiar. E dentro desta lei, em todos os seus artigos, não se trata só de punir o agressor. Muito pelo contrário, a lei trata e traz em todos os seus artigos também a questão da prevenção para que não aconteça o feminicídio. Então, nós precisamos, a partir daí, refletir que existe a lei, todo mundo ouviu falar. Quem sabe ouviu falar, muitos nem ouviram, mas realmente o conhecimento do que trata nos artigos da Lei Maria da Penha, e nós temos aqui esse dado que menos de 24% das brasileiras sabem realmente do que se trata. Não posso deixar de manifestar meu sentimento de revolta e tristeza pelo vergonhoso número de feminicídios e violência doméstica em nosso país. Apesar dos avanços significativos, continuam perseguindo e matando as brasileiras, as nossas mulheres. Essa mancha nos convoca a todos, tanto homens como mulheres, a agir com maior firmeza contra os agressores e ter compaixão com as vítimas. Não nos é permitido ficar caladas, porque se eu cheguei em uma posição, eu tenho a responsabilidade de falar pelas outras. Ainda que aquela situação eu não tenha vivenciado. Eu ouvi isso muito na questão da política, dizendo, você não precisou da cota para chegar aqui. Quem disse que eu não precisei? E mesmo que não tivesse usado a cota, o que não é verdade, não me cabe retirar um direito de uma mulher. Nos cabe a cada uma de nós, nesse desejo, na nossa voz, de falar por outras, que em muitas situações não têm condição de estar nas posições que nós ocupamos. O Senado Federal aprovou na quarta-feira, também, dia 6, o projeto que criou o marco regulatório do Sistema Nacional de Cultura, o SNC. Do ex-deputado Chico D'Angelo, do PT do Rio de Janeiro, o PL 5.206/2023 foi relatado pelo senador Humberto Costa e agora segue para a sanção da Presidência da República. A matéria foi aprovada na segunda, dia 5, na Comissão de Educação e Cultura e enviada ao plenário em regime de urgência. De acordo com o relator, o marco regulatório proposto tem o objetivo de garantir os direitos culturais com a colaboração entre os entes federativos para a gestão conjunta das políticas públicas de cultura. O fim do mandato vitalício de ministros do Supremo Tribunal Federal começa a tramitar, informa Plínio Valério. O senador Tucano destacou em pronunciamento no plenário na última quarta o início da tramitação da proposta de emenda à Constituição, a PEC da autoria dele, que fixa em 8 anos o mandato dos ministros do STF, o Supremo Tribunal Federal, sem direito a uma recondução. O parlamentar ressaltou que o presidente da Comissão de Constituição e Justiça, a CCJ, que é presidida pelo senador Davi Alcolumbre, do União Brasil, designou a senadora Tereza Cristina, do Progressista, para a relatoria desta PEC. Agora, quais são os destaques do Tribunal Superior Eleitoral na manhã desta quinta-feira, Lorena? Bom, Letícia, no primeiro destaque do TSE, nós temos que começa hoje, dia 7, a janela partidária, o período em que vereadores e vereadoras vão poder trocar de partido sem prejuízo de mandato. As pessoas que ocupam essas funções têm até o dia 5 de abril para se filiar a outras siglas. Esse é o prazo final para a filiação partidária de quem pretende concorrer à reeleição à prefeitura do município no pleito de outubro. Nos próximos dias, você provavelmente vai ouvir falar bastante da tal janela partidária. Mas você sabe o que essa expressão significa? É um intervalo de 30 dias aberto somente em anos eleitorais
em que as pessoas que detêm mandatos eletivos obtidos em eleições proporcionais, como vereadores, por exemplo, podem mudar de legenda sem perder o cargo atual. Considerada uma justa causa para a desfiliação partidária, a possibilidade é válida para aqueles que estão no final do mandato e se for realizado no prazo permitido. A regra também se aplica para deputadas ou deputados distritais, estaduais ou federais, mas especificamente em 2024, somente vereadores e vereadoras serão beneficiados. Isso quer dizer que deputadas ou deputados eleitos em 2022 só terão a possibilidade de usufruir da janela partidária em 2026, ano da próxima eleição geral. E o outro destaque é que o Tribunal Superior Eleitoral divulgou na sexta passada, dia 1º, norma que regulamenta os procedimentos sobre o cronograma operacional do cadastro eleitoral para as eleições de 2024. Os prazos aplicáveis ao tema estão definidos na Resolução TSE número 23.737, de 27 de fevereiro de 2024. Um dos destaques do texto é a prioridade no atendimento eleitoral pelos tribunais regionais eleitorais, para ampliar a identificação biométrica do eleitorado. Foram definidos os prazos para os dados biométricos, solicitação de serviços pelo autoatendimento eleitoral, fechamento do cadastro eleitoral, regularização das operações eleitorais e dos comandos da ASE, exame e decisão de coincidência e não coincidência, convocação para trabalhos eleitorais, procedimentos extemporâneos e o cancelamento de inscrição por ausência a 3 eleições consecutivas. São esses os destaques do TSE. E quais são as atuações da Câmara Federal, Letícia? Bom, 19 comissões permanentes da Câmara Federal elegeram ontem, quarta-feira, seus novos presidentes para o mandato de 1 ano. Os partidos dos presidentes que comandariam cada comissão foram definidos previamente pelos líderes partidários, com base na proporcionalidade partidária, e os nomes dos candidatos eleitos também foram indicados pelos líderes. Lucas Ramos é eleito presidente da Comissão de Trabalho, Pedro Airá é eleito presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa, Glauber Braga é eleito presidente da Comissão de Legislação Participativa, Pastor Eurico é eleito presidente da Comissão de Previdência, a Comissão de Turismo é instalada, mas a eleição para o presidente foi adiada, Daiane Santos é eleita presidente da Comissão de Direitos Humanos, Aliel Machado, presidente da Comissão de Cultura, Nicolas Ferreira, presidente da Comissão de Educação, Eliton Prado, eleito presidente da Comissão de Direitos das Pessoas com Deficiência, Fábio Exchotti é eleito presidente da Comissão de Defesa do Consumidor, Alberto Fraga é eleito presidente da Comissão de Segurança Pública, Antônio Carlos Rodrigues para presidente da Comissão de Esporte, José Nilton é eleito presidente da Comissão de Indústria e Comércio. A Comissão de Minas e Energia é instalada, mas também a eleição de presidente foi adiada, também como a Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher, marcada para a próxima quarta-feira. Caroline de Tone é eleita presidente da CCJ, a Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania. Lucas Redecker é eleito presidente da Comissão de Relações Exteriores. O cearense deputado Danilo Forte é eleito presidente da Comissão de Desenvolvimento Econômico. Dr. Francisco para a Comissão de Saúde. Mário Nogremonte Júnior, a Comissão de Finanças e Tributação. Gilberto Abramo, da Comissão de Viação e Transportes, e por último, Vicentino Júnior, eleito presidente da Comissão de Agricultura. O projeto eleva para R$ 221 mil o valor de carro novo que garante benefício fiscal para a pessoa com deficiência. O texto em análise na Câmara dos Deputados altera a lei de isenção do IPI para a compra de automóveis e, pelo projeto de autoria da deputada Renata Abreu, do Podemos de São Paulo, o valor atual vigente desde 2022 deverá ser corrigido pela inflação acumulada, o IPCA, desde a sua última atualização feita pela lei. Outro destaque é que o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, recebeu o premier da Espanha, Pedro Sánchez, em uma audiência reservada ontem, quarta-feira. Pedro esteve pela manhã no Palácio do Planalto para uma reunião bilateral com o presidente Lula e, antes de se dirigir à Câmara, esteve no Senado Federal, onde também teve audiência reservada com o presidente da Casa Legislativa, Rodrigo Pacheco.
Agora, quais são as atualizações do Supremo Tribunal Federal, Lorena? Bom, no STF nós temos atualizações sobre a Lava Jato. Acordos de cooperação no STF resultaram na recuperação de 2 bilhões de reais. Em 7 anos, o gabinete do ministro Fachin proferiu mais de 20 mil decisões de despachos e analisou mais 30 mil petições de defesa, pareceres e relatórios. Novo pedido de vista suspende julgamento sobre porte de maconha para uso pessoal. O pedido foi feito pelo ministro Dias Toffoli. Discussão na corte inclui a definição de critérios para diferenciar usuários de traficantes. Até o momento, há 5 votos declarando inconstitucional criminalizar o porte de maconha para uso pessoal. Os ministros Gilmar Mendes, Alexandre de Moraes, Rosa Weber, aposentada, e Luiz Roberto Barroso fixam como critério quantitativo para caracterizar o consumo pessoal em 60 gramas de maconha ou 6 plantas fêmeas. O ministro Edson Fachin, apesar de entender pela inconstitucionalidade do dispositivo, não fixa um quantitativo, pois entende que o legislativo é quem deve estabelecer os limites. Além disso, o presidente do STF, o ministro Luiz Roberto Barroso, homologou novos planos de desintrusão que visam a retirada de invasores de terras indígenas do Pará. Após a experiência apontada como importante pelo ministro, ele considerou detalhado e bem estruturado o plano apresentado pela União para a desintrusão em terras dos povos indígenas dessa região. Com relação à terra indígena Yanomami, Barroso afirmou que o plano apresentado é mais detalhado e extenso do que o enviado anteriormente, com a participação de vários órgãos, com um conjunto de ações de maior intensidade de repressão, investigação e inteligência contra os invasores. Então, essas foram as atualizações do STF, Letícia. Bom, estamos encerrando o segundo bloco de notícias desta quinta-feira. Agradecemos a audiência de todos e vocês podem nos acompanhar no nosso canal do YouTube da TV da Transparência. Até logo!